Olá, meus nobres, que a graça do Senhor Jesus possa te alcançar. Eu quero convidar você para vir estudar um pouco conosco sobre esse tema, o verdadeiro obreiro de valor. Um assunto que necessariamente precisa ser revisado, revisto no coração de cada um de nós que somos obreiros. Se nós estamos fazendo o trabalho que foi designado para cada um fazer, ou se nós estamos nos omitindo da nossa função, da responsabilidade que nós adquirimos no dia em que nós fomos chamados pelo nosso Senhor Jesus. Primeiro tópico é o verdadeiro obreiro de valor é um ministro do Senhor. 1 Coríntios capítulo 4, verso 1 diz que os homens nos considerem como ministro de Cristo. Perceba que o apóstolo Paulo ele está exortando a igreja de Coríntios sobre a importância dos homens, da sociedade, tanto dos de dentro quanto dos de fora, nos verem como ministro do Senhor. Quando ele diz que os homens devem ter consideração por nós e nos considerar ministro, considerar é ser aprovado. Considerar é ser qualificado, é ser respeitado. Considerar é quando alguém tem apreço, é quando alguém tem certas admirações pela pessoa de alguém. E o apóstolo Paulo está dizendo que a sociedade, que os homens, os de dentro da igreja devem nos considerar. Ou seja, devem olhar para você que é obreiro e dizer, não, esse é o ministro do Senhor. O ministro, circularmente falando, só para você entender, eu quero que você venha junto comigo para a gente entender, não vou me alongar no vídeo. O ministro, circularmente falando, ele é um servidor público, a quem o chefe mais importante de uma nação confia a administração de um de seus ministérios. Ou seja, o ministro, circularmente falando, ele é um servidor público. Ele está à disposição do povo. Ele está à disposição daquele que o chamou, daquele que o destacou, lhe remanejando de uma função, de uma vida, de uma realidade, transportando para uma outra vida, para uma outra qualificação, para uma outra realidade. Esse chefe maior é o presidente da República. Então, o ministro, circularmente falando, o presidente pega ele, observa todas as qualificações, observa as qualidades que esse ministro tem e o presidente chega à seguinte conclusão: ele tem bagagem para exercer tal função, para dirigir tal ministério, circularmente falando, para colocar ordem em tal lugar. Mas eu quero levar você a pensar junto comigo, você que é obreiro, que o obreiro, além de ser ministro, ele é o manual, a sua vida é o manual de instrução para a vida dos outros, para a vida de outros que ainda vão vir, ou para a vida daqueles que já estão no nosso meio e estão sendo preparados. Eu tive ótimos professores, eu tive ótimos exemplos, bons exemplos de grandes obreiros, de grandes lideranças que passaram pela minha vida e que me instruíram a ser o que somos hoje, para a glória de Deus. Então,
O verdadeiro obreiro de valor, ele tem que entender isso. Que ele foi colocado como obreiro nessa posição, exercendo esse ofício tão importante, porque por aí tem gente que, eu sou ainda obreiro. Meu irmão, todos nós somos iguais, apenas com funções diferentes. Dons ministeriais, conforme Efésios capítulo 5, capítulo 4, versículo de número 11 a seguir, os dons ministeriais apostolado, profético, pastoral, mestres e doutores de ensino. E há outros ministérios, há diversidades de ministério, conforme 1 Coríntios capítulo 12 em diante. Paulo, quando vai falar sobre a unidade, sobre a diversidade de dons espirituais, no capítulo 12 também, ele vai falar, ele vai usar a parte do corpo, que cada um de nós temos vários membros e cada um tem uma função específica, mas cada um é importante naquilo que está se desenvolvendo. Então, o verdadeiro obreiro de valor, ele é um ministro do Senhor. Se o presidente, que é o maior chefe de uma nação, observou aquele homem, as suas qualificações e o colocou para ser ministro de um ministério, é porque aquele homem, ele se preparou, tinha boas qualidades no seu currículo, e o obreiro de valor também não é diferente. Eu quero levar você a pensar junto comigo sobre a importância do papel que você está desenvolvendo na igreja onde você serve. No importante papel que você exerce ao lado do seu pastor. O ministro é aquele que foi designado, levantado para exercício de tal função, aquisição de tal função, de tal ofício por Deus. João capítulo 15, no versículo 15, a própria Escritura, a própria Bíblia fala de Jesus. Não foi vocês que me escolheram, fui eu que vos escolhi e vos nomeei. Nomear é designar, é ofício. Então valorize o que você é. Valorize o ofício de obreiro que você tem. O obreiro é um operário do Senhor. O obreiro é um operário do Senhor. Infelizmente, no nosso meio tem muitos que só têm o ofício, só tem o nome, só tem a credencial, só tem a carteira. Mas o exercício da função, nada. Deus não tem prazer em pessoas inativas. Então eu quero que você pense, esse é a nossa primeira aula, o verdadeiro obreiro de valor. E o verdadeiro obreiro de valor, ele é o ministro do Senhor. Alguém que foi designado por Deus em Cristo Jesus para uma determinada função, para uma determinada tarefa. Eu quero levar você a refletir em cima disso. Compartilhe, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, comente bastante sobre o assunto que nós estamos abordando. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.